Fala galera, beleza? Eu trouxe para vocês aqui a análise de uma mão de um aluno, do Vinícius, e eu achei essa mão bastante interessante. E fazer algumas considerações, vamos dar uma olhada primeiro na mão, na ação como foi. Depois a gente vai olhar como a mão acontece em equilíbrio. Eu rodei essa mão no PioSolver. E depois a gente vai fazer algumas considerações sobre como adaptar o resultado que a gente vê no PioSolver para o Field, né? Porque, para quem não está acostumado com o PioSolver, vale fazer uma nota aqui, que o PioSolver ele vai mostrar como o jogo acontece perfeitamente, né? Então, quando a gente vê o que o PioSolver faz, basicamente, a gente tem que entender que aquilo é o que um computador está fazendo ou um jogador muito, muito, muito bom, que vai estar fazendo uma coisa próxima daquilo. Então, a ideia do PioSolver, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, a gente tem que entender isso, porque a ideia não é a gente pegar o que o PioSolver mostra e copiar pro jogo, simplesmente. O PioSolver ele vai só mostrar pra gente como o jogo acontece em teoria, e aí o grande segredo é a gente conseguir adaptar aquilo pro field que a gente enfrenta, né? E aí tem algumas formas de se fazer isso, e eu vou comentar um pouco sobre uma delas nessa análise. Vamos pro que interessa. Vamos primeiro para a ação da mão. A mão é um 6 Max. O Vinícius Scorpion Doug tá chipadaço aqui. Ele abre do TG no 6 Max, que seria, vamos considerar que é um range do MP, né, do low jack aqui. Ele abre Ice Rei off. Todo mundo folda. E o Big Blind, que tem mais ou menos 22 blinds da call. Flop vem Ice Rei 10, tudo de ouro. O Big Blind check, a gente vai esperar que o cara check aqui sempre, né, ou quase sempre. O Vinícius faz uma aposta de meio pote, um pouquinho menos de meio pote. O Big Blind da call. O turn vem uma dama de paus, que deixa a mão bastante complicada, né? Porque agora, além de perder pros flushes, e a gente perde também pros valetes, que o Big Blind pode ter. O Vinícius perde pros valetes, né? Big Blind abre de check de novo. Aqui acho que tem o primeiro ponto de decisão interessante, né, da mão. Será que vale a pena a gente checar atrás? Será que a gente aposta? Será que a gente aposta qual size? A câmera deu uma desfocada, parece, mas já já ela volta. Será que a gente aposta um size grande, aposta um size pequeno? O que eu acho, assim, olhando. Eu acredito que a gente ainda tem uma certa vantagem, mas com essa dama a coisa fica meio empatada, né? Porque agora os valetes seguem e tal. Eu não sei se o Ice Rei vai apostar sempre. Eu acho bem, bem close aqui já. Talvez tenha check atrás com alguns Ice Rei. Eu não sei quais os combos de Ice Rei vão ser escolhidos. Mas isso a gente vai olhar depois. Eu desconfio que ele prefira dar check atrás com os Ice Rei. Eu não vou saber dizer aqui. Vamos olhar depois no solver. Então, o jogador da check, o que ele fez? Ele betou agora um terço do pote, um size pequeno. E agora vem um ponto embaçado da mão. O jogador chova. E eu acho que a primeira coisa que complica aqui é o stack. Porque se fosse mais deep, eu acho que a gente, se ele, vamos supondo que, tipo, ele tivesse feito um raise, um bet maior, tal, um raise maior, eu acho que a gente já começaria a não ter tantas odds pra pagar com os dois, com o top 2, né? Com 20 blinds deep, eu não sei se é fold sempre com a Ice Rei, né? Quer dizer, eu já olhei, né, na simulação. Então eu sei agora, mas eu não sabia. Então, eu acho bem close esse spot. Eu, na hora, eu optaria pelo fold. Porque a gente tá perdendo por qualquer valete, e eu acho que o jogador aqui não vai blefar o tanto que ele deveria. Então, basicamente, a ação da mão foi essa. E vamos dar uma pulada no solver aqui. Vou abrir ele na tela. Eu rodei essa mão colocando... Vamos primeiro falar dos ranges, né? O range que eu dei pro jogador em posição foi esse. Acho que é um range bem padrão, não tem muito o que dizer sobre isso. O cara do MP ali do TG vai abrir isso ou alguma coisa tipo parecida com isso, né?
O jogador fora de posição, eu coloquei esse range aqui de defesa. Eu deixei ele defendendo todas as mãos suited mais fracas, esses ases off aqui, esses rei off, todos com 100% de frequência. Eu tirei praticamente todos os pocket pairs do range do jogador fora de posição, que eu acho que ele vai chovar pré-flop, né? A maioria. Deixei ainda, tipo, um pouquinho aqui de 25% dos top pairs mais baixos, porque às vezes, eventualmente pode ser, né, principalmente nos fields menores, assim, só pra dar uma ajustadinha, talvez o jogador ele pague uma frequenciazinha pequena, mas isso aqui é meio que irrelevante. E coloquei um peso um pouco maior no Ice, que eu acho que vai ser uma combinação que a gente vai ter um pouco mais de trap, né? O cara com 20 blinds ali do Big, ele pode pagar com as Ice, eu acho que uma parte maior das vezes, então meio que pra formar essa parte de traps do range dele, eu deixei 70% de call com as Ice. E aí eu meio que tirei um pouquinho aqui do Ice Vala Suited e do Ice Vala Off, que vão ser mãos que acho que metade das vezes a galera vai de chove. Eu acredito que em equilíbrio puro essas mãos sejam chove sempre, mas aqui eu já dei meio que uma aproximadinha pro que a gente encontra no geral nos torneios mais baratos, então coloquei metade das vezes call com Ice Vala Suited e com Ice Vala Off, metade das vezes chove. E basicamente é isso. Tirei um pouquinho de peso aqui dessas high cards, tirei mais um pouquinho de alguns Ice X Suited, que podem ser choves, né? Então, os ranges são esses. Tamanhos aqui de apostas eu deixei a opção de 25%. Eu deixei, tipo assim, pequeno, médio, grande, né? Flop 25%, 50%, 75% do pote. Turn eu deixei 4 opções de size, e river também. E por o jogador fora de posição aqui do Big Blind, eu não deixei a opção dele sair de lead no flop, que eu acho que isso não vai acontecer quase nunca. Então, eu não coloquei. Deixei a opção dele chovar flop, aí dele sair de lead no turn, 4 opções. River também. Então, beleza? Vamos lá. Falar um pouco agora sobre as equidades. Então, quando a gente olha esse flop Ás Rei 10, a gente tem primeiro uma informação já interessante, que é a seguinte: o jogador em posição, ele tem 60,19% de equidade, que é uma vantagem gigantesca. Então, ele meio que cruxa o jogador fora de posição em matéria de equidade. Eu acho que principalmente porque ele vai ter uma frequência muito maior de trinca, né? O jogador do Big Blind, ele não defende, né? As Ás, Rei da Madama, ele chova, então, tipo, ele não vai ter as trincas. Ás e Rei também ele não tem, porque ele chova. Então, eu acho que a vantagem de mãos pareadas tal é muito maior pro jogador em posição. Então, isso vai fazer com que o cara em posição tenha uma vantagem de equidade bem maior. Ele tem 60,19, enquanto o cara fora de posição tem 39,81. Porém, quando a gente fala de nuts, quando a gente fala de flushes, o jogador em posição ele tá meio que ferrado, né? Porque os únicos flushes agora que o cara em posição vai ter vão ser valete dama suited, valete 9 suited, valete 8 suited, 10 e 9 suited, 8 7 e tipo, ele nem tem mais tanto connector, né? Então, os flushes que o jogador em posição vai ter, a maioria teria uma dessas cartas, né? As rei ou 10, que são as mãos naipadas. Como já tem essas cartas no board, isso quebra muito a frequência de flush que o jogador vai ter. Que o jogador ali do UTG vai ter. Então a gente pode olhar aqui, ó. O jogador em posição, ele tem 7,5 combos de flush, enquanto que o jogador fora de posição tem 44 combos de flush. Porque o cara aqui fora de posição, ó, ele vai defender esses valetes todos suited, ele vai defender um monte de coisa suited aqui, né? Todas as mãos suited. Então, o número de combo de flush é muito, muito, muito maior do jogador fora de posição do que do jogador em posição, né? É praticamente, em proporção ao range, é o dobro. 3,4% do range do jogador em posição acerta flush, enquanto que 6,6% do range do jogador fora de posição acerta flush. Isso significa que o cara do Big Blind tem 2 vezes mais flushes, proporcionalmente ao range, do que o cara que abriu lá, né? O Vinícius. Então, basicamente é isso. A estratégia que vai ser usada vai ser a seguinte: o jogador fora de posição ele vai checar sempre, porque lembra que eu não coloquei a opção de lead, né? Então ele sempre vai checar do big. Quando ele dá check, o jogador em posição ele vai usar uma estratégia de betar
83% das vezes e checar 14%. Ele vai apostar quase sempre, né? E eu acho que isso é por conta daquela vantagem. Na verdade, acho que não, tenho certeza. Isso é por conta daquela vantagem de equidade que a gente viu de 60%. Quando o jogador tem muita vantagem de equidade, ele vai apostar uma frequência bem mais alta. E olha aqui que aqui o rosinha, quando ele aposta, pode ver que ele vai apostar com uma frequência muito alta com praticamente todas as mãos. É até difícil ver aqui qual mão que ele prefere dar check. Talvez o dama-dama, ele deu um pouquinho mais de check, mas ainda assim ele aposta a maioria das vezes, né? E ele aposta um size pequeno, o que também faz todo sentido, né? Porque ele tem uma vantagem grande de equidade e ele tá apostando o range todo. Então ele escolhe o size de 25% para apostar no flop. Quando ele aposta 25%, a resposta do jogador do Big Blind vai ser foldar 32% das vezes, dar call 56% e dar um raise pequeno 10%. Para dar raise pequeno, ele vai escolher os nuts. Desculpa, os nuts não. Ele vai escolher as sequências, dama valete, que não é de ouro. O dama valete de ouro ele dá call 100% das vezes. Ele vai escolher os dama valetes aqui para dar raise. Ele vai dar raise aqui por blefe, ó, com alguns valetes, que metade das vezes ele vai dar raise, metade das vezes ele vai foldar. Com as damas, metade das vezes ele dá raise, metade ele dá call, enfim. É um range balanceado. Então, repara que não é um range que o jogador vai fazer lá no jogo, né? Isso é o que um cara muito bom faria ou o que o computador faria para não ser explorado. No caso aqui, ele foi de call na aposta do Vinícius. O turn veio uma dama de paus, que é uma carta que, se a gente olhar agora as equidades no turn, já aproximou muito, né? Lembra que era 60-40 a distribuição? Agora, depois de bater a dama, o Big Blind tem 49% e o MP lá, o TG, tem 50%. Então, praticamente, essa dama empatou as equidades, fez com que o TG perdesse a equidade. Então, essa carta foi uma carta que melhorou pro Big, né? Porque fez o Big Blind empatar um board que tava com muita vantagem pro jogador em posição. A estratégia usada vai ser... Peraí que tem alguém me ligando aqui. A estratégia usada vai ser de check 100% das vezes do jogador do Big. Então, tipo, ele vai sair de check com range todo, ele não vai sair de lead. E aí, o jogador em posição, ele vai... Olha como ele vai checar mais agora, né? Ele checava, acho que, 15% no flop. Agora ele checa 41% das vezes e ele beta 57%. E quando ele beta, ele escolhe um size pequeno. Ele vai... Vamos dar uma olhada primeiro no Ice Rei, que é a mão que o Vinícius tinha. Olha que interessante. O Ice Rei, ele vai dar metade de check e metade das vezes ele dá check, metade das vezes ele dá bet. Então, matematicamente falando, contra um cara que tá jogando perfeitamente, tanto faz. O que a gente deveria fazer para não ser explorado contra um cara muito bom seria jogar de forma aleatória, né? A gente, tipo, abre um randomizador e aí metade das vezes a gente beta e metade das vezes a gente dá check. Eu acho que contra um jogador recreativo a gente pode sair disso e pode jogar de uma forma mais exploitativa. Eu acho que a tendência aqui contra um cara recreativo seja que ele pague flop um pouquinho menos do que ele deveria. Lembra que o cara vai dar raise bastante no flop aqui, o jogador em equilíbrio ele dá bastante raise no flop por blefe e tal, coisa que o jogador recreativo não vai fazer, né? Então eu acho que quando ele dá call, o range dele, tipo, vai estar um pouquinho mais forte do que o normal. Então pode ser que uma forma boa de explorar isso seja a gente dar check com Ice Rei, em vez de dar bet. Mas como a gente viu aqui, é meio a meio. Então em equilíbrio a gente pode apostar metade das vezes e pode checar metade. O Vinícius, ele escolheu apostar de novo. E ele usou um sizing de... Vamos ver lá? Ele usou aqui um sizing de 1/3, que é o sizing que realmente a simulação também escolhe, ó. Também aposta 1/3, 25%, que é tipo o menor size possível, que seria próximo de 1/3, né? Então... não, aqui é meio pote, desculpa. Não tem 1/3, tá? É meio pote. Então a simulação aposta meio pote. O menor size de todos. Eu acho que faz sentido apostar mesmo um pouco maior nesse turn.
Depois ele faz essa aposta e agora vem um momento interessante da mão, né? Eu vou colocar aqui que ele apostou meio pote, que é a única opção que tem. O cara chova. E aí, tipo, quando o cara chova, o jogador em posição ele vai pagar metade, 44% das vezes e vai foldar 44 e vai pagar 55. Então, ó, paga 56, vamos arredondar, e folda 44. E aí, olha só que coisa interessante, cara. O Ice Rei, ele ainda paga um pouquinho, mas ele folda a maioria das vezes. Então, mesmo com o stack mais apertado, faz total sentido mesmo a linha que a gente tinha falado, né? Ele vai preferir foldar. Aqui é interessante a gente pensar uma coisa, toda vez que o solver ele cria uma estratégia mixada assim, que ele paga uma parte, folda uma parte, independente de ser tipo 25% de call, 75% de fold, como é aqui, o fato dele tá usando as duas quer dizer que o EV, o valor esperado entre dar call e foldar vai ser muito parecido. Se a gente colocar aqui estratégia com EV e vier aqui no Ice Rei, ó, a diferença entre o call e o call é menos 52 e o fold é 0. Tipo, é próximo, não é uma diferença muito grande. Mas ainda assim tem uma vantagem grande pro call, né? Uma vantagem grande pro fold, aliás. Então ele acaba preferindo foldar mais vezes do que dar call, e eu acho que faz todo sentido. Ele vai pagar ainda, de vez em quando, com a Ace Dama. Ele paga mais com a Ace Dama do que ele paga com a Ace Rei. Provavelmente tem alguma coisa a ver com blockers. A blocker da Dama faz mais sentido, porque bloqueia mais combinações de valete em tese do que o Rei bloquearia no range do Big Blind. E a resposta em equilíbrio aqui seria pagar um pouco e foldar uma maior parte das vezes. Eu acho que foldar sempre é uma boa forma de se adaptar, porque em equilíbrio, sabendo que o cara fora de posição vai ter blefe, ó, vamos voltar aqui pro range. Quando ele beta 48, o jogador aqui, o que o Big Blind vai fazer depois do bet turn do jogador em posição? Ó? Ele vai foldar 37, ele vai dar raise 14%. Esses 14%, ó, ele vai dar raise com... Ele vai pegar os valetes aqui e ele vai ter blefs, ó. Tipo, ele vai ter os flushes, né? Claro. E ele vai ter, tipo, alguns blefs, tipo, ó, 9 e 8. 9 e 8 ele vai tá, tipo, dando raise as bluff e tal. Eu não acho que o field vá fazer isso, né? Eu acho que, tipo, a galera não vai dar raise por bluff nesse board o suficiente. E aí, quando os jogadores eles vão dar raise menos, eles não raise menos do que deveriam em equilíbrio, a melhor forma, na verdade a melhor não, a forma da gente explorar eles é a gente foldar muito mais, né? Foldar praticamente os nossos bluff catchers. E nesse caso aqui, o Ice Rei é um bluff catcher, né? Significa que quando a gente toma esse raise, o nosso Ice Rei, ele tá ganhando só de bluff. Praticamente não existe nenhuma mão que o jogador aqui dê raise por valor e que a gente esteja ganhando, né? Tipo, ó, não tem. Ele tá dando raise aqui com os valetes que a gente tá perdendo, com os flushes que a gente tá perdendo e com blefe. Então, a gente só tá ganhando de blefe. Então, a gente acaba preferindo foldar todos os bluff catchers contra um cara que blefa menos do que deveria. Seria a nossa resposta óbvia, né? Então, vamos voltar lá pra mão pra ver o que o Vinícius fez. O jogador deu raise aqui no turn. E o Vinícius optou por foldar. Eu concordo com esse fold, eu acho um bom fold. E espero que vocês tenham gostado. Não vou me aprofundar mais tanto assim, pra não ficar muita bagunça. E pretendo fazer mais análises aí pra postar pra vocês. Beleza? Um abraço e valeu. Até mais.